estudamos o capítulo 1 e o capítulo número 2. Como eu sabia já da solenidade do batismo hoje de manhã, tomei uma decisão junto com o pastor, para não avançarmos muito na hora, porque esse capítulo é muito importante. Nós vamos dividir o capítulo 2 em duas partes, porque o capítulo 2 fala de cartas a 4 igrejas, as outras 3 estão no capítulo 3. Esta noite nós vamos estudar as cartas de Jesus a 2 igrejas, e na próxima quarta as outras 2. Portanto, o capítulo 2 nós vamos dividir em 2 partes. Primeira parte hoje, segunda parte do capítulo 2 na próxima quarta. Assim a gente não precisa eliminar nada do estudo e também não vai ficar muito longo, e nós vamos embora na hora certa hoje, não vamos atrasar. Então vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo número 2, e vamos estudar aqui até o verso 11, que engloba as 2 igrejas. Eu quero antes dizer uma coisa para vocês. Interessante, na quarta-feira passada, ao final ali, naquele momento que a gente cumprimenta as pessoas, uma pessoa me fez uma pergunta e eu respondi assim: olha, a pergunta que você está fazendo é tão relevante e tão importante para o nosso estudo de Apocalipse, que eu não vou responder aqui, eu vou responder na igreja na quarta-feira para todo mundo ouvir a resposta. Porque ela me fez uma pergunta inteligente e interessante de alguém que está ligado no que está ouvindo. Essa pessoa me disse assim: Mauro, você está explicando que essas cartas de Jesus são para a igreja, não é isso? Eu falei sim. E ela disse: se são para a igreja, por que elas foram escritas em símbolos? Se fossem escritas de maneira clara, não seria mais fácil para o povo de Deus entender? Não é uma boa pergunta? Não é uma boa pergunta? Por que o livro de Apocalipse foi escrito em símbolos, de uma maneira que dificulta a compreensão da maioria, e a Bíblia diz que somente os servos de Deus compreendem a linguagem simbólica? E essa pessoa me perguntou: mas por quê? Não é uma mensagem para a igreja? Por que Jesus não falou de forma clara? E eu disse: uma pergunta tão importante que eu vou responder na quarta-feira, para que todo mundo ouça essa resposta. E a resposta é simples, gente. 3 questões importantes. Primeira, quando Jesus Cristo fez a revelação para João, e nós sabemos a data, estudamos já aqui, né? Por volta do ano 94, já da era cristã, depois de Cristo, estava acontecendo uma coisa muito importante naquele tempo. Havia uma ferrenha perseguição à igreja de Deus, e nós vamos estudar isso essa noite também. O povo cristão estava sendo perseguido, lembram-se? Jesus já havia morrido na cruz, e os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Portanto, primeiro argumento: se Jesus tivesse escrito o livro de Apocalipse, revelado de maneira clara, os inimigos dos cristãos teriam destruído esse livro, porque teriam entendido a mensagem. Segunda razão: Jesus falava muito e pregou muito contra o Império Romano, o império dominante que estava, de uma certa maneira, agredindo o povo cristão. E Jesus pregou muito contra os romanos. Se eles entendessem o que Jesus está revelando aqui, eles teriam destruído esse livro. Outro argumento: o livro de Apocalipse, nós vamos estudar ao longo desse semestre, vai falar de muita coisa importante, mas vocês vão ver que no seu centro é um livro que vai falar muito contra 3 corporações religiosas que existem no mundo, especialmente contra 3 muito grandes. Eu não vou dizer agora para não perder a graça, você vai acompanhar o curso. Mas 3 corporações religiosas foram muito criticadas por Jesus, e ele desvendou toda mentira que existe por trás de 3 corporações religiosas que você conhece muito bem. Não perca o seminário. Ora, se essas corporações entendessem as críticas de Jesus ao longo dos séculos, teriam destruído este livro. E o quarto argumento importante é que Jesus, quando pregava para os seus adversários, para os seus inimigos, e assim com os fariseus, sempre que Jesus pregou para os seus inimigos, sabe o que ele fazia? Ele falava em parábolas para que os seus adversários não entendessem. Somente os seus seguidores entendiam. Se Jesus dissesse claramente e os seus adversários entendessem, ele teria sido morto talvez muito antes do que foi, e este livro hoje não existiria mais para nós. Sabem por que a Bíblia foi preservada? Porque todos aqueles que são criticados por esse livro, como a mensagem é simbólica, eles não entendem as críticas, e eles preferem julgar esse livro um livro misterioso que ninguém consegue compreender, e eles deixam a Bíblia em paz, porque não entendem. Vejam como Deus é sábio. Por isso o livro foi escrito em símbolos.
E a Bíblia diz que somente os servos de Deus iriam entender. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Vocês viram no capítulo 1, deu para entender claramente a mensagem do capítulo 1? E vocês vão ver agora no capítulo 2, que embora uma mensagem em símbolos, cifrada, com figuras, vocês vão ver como nós cristãos vamos entender o recado de Jesus. Mas os inimigos de Deus não compreendem. Leem e releem esse livro e não entendem nada. Olha como Deus é sábio. O livro atravessa os séculos exatamente porque aqueles que são criticados não compreendem a crítica. Deus sabe de todas as coisas. Então aquilo que para nós é, por que ele não escreveu de forma clara? Está respondido por que não? Senão eu e você hoje não teríamos mais este livro aqui. Teria sido destruído há muitos séculos atrás. Ok? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 1. E diz assim, antes de capítulo 2, de 2:1, antes do verso 1, eu tenho mais algumas observações aqui interessantes sobre o livro de Apocalipse. Primeira, no capítulo 1 que nós estudamos semana passada, vocês viram que Jesus dava a visão para João, para o profeta, e mandava ele escrever. João escrevia, lembra-se, algumas vezes Jesus interrompeu e disse, João, escreve. Agora no capítulo 2 não, agora Jesus começa a ditar para João. Vocês vão ver que coisa impressionante, ele começa a ditar. João vai escrever exatamente o que Jesus está ditando para ele, porque não podia, era muita informação, e Jesus não queria que ele esquecesse nada. Olha que coisa impressionante, Jesus passa a ditar para João, escreve aí o que eu vou dizer, e ele escrevia exatamente o que Jesus dizia para ele, tá? Essa informação. Outra coisa, vocês vão ver que a partir de agora nós vamos estudar as chamadas cartas às 7 igrejas. Vamos ver claramente, sem nenhuma dúvida, que essas 7 igrejas mencionadas aqui, as cartas não são somente para elas. Essas 7 igrejas eram igrejas situadas, existentes no tempo de João, existentes na Ásia. Todas elas existiam. Mas vocês vão ver pelo contexto, por aquilo que Jesus ditou, que não se referia apenas àquelas igrejas. O interessante é que cada uma daquelas igrejas, e nós vamos ver isso claramente, representava uma época, um período da igreja de Deus na terra. Que coisa fantástica, nós vamos ver. Cada igreja tinha a ver com um período de tempo. Você vai ver isso claramente junto comigo a partir de hoje. Portanto, quando Jesus começou a falar das 7 igrejas, ele estava falando da igreja desde os apóstolos até nós hoje. Vocês vão ver que nós estamos no período da 7ª e última igreja. E a mensagem da 7ª igreja é para nós. Impressionante isso. Daí o cuidado de Jesus com essa mensagem. Outra coisa interessante é que ao final de cada uma das cartas às 7 igrejas, você vai encontrar sempre a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao final de cada carta, Jesus terminava assim. O que isso prova? Isso confirma que as cartas não eram só para aquela igreja, e servem também para nós. Por quê? Porque quem tem ouvidos, ouça. Só o pessoal daquele tempo tinha ouvido? Você também não tem? Eu não tenho? Olha, se é para quem tem ouvido ouvir, é para... Ou seja, embora se aplique o que Jesus vai dizer a um período, vai descrever um período da trajetória da igreja, é profecia pura. Vocês vão ver que a história confirmou, em cada período, a história confirmou o que Jesus escreveu. Impressionante. Mas além disso, embora se referisse àquele período, serve para nós hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Quanta lição nós vamos tirar da história da igreja, que serve para a minha vida e para a sua individualmente. Vamos ver isso também. E a última coisa é que, não precisa tirar essa página não, para a gente não perder tempo, mas eu vou ler aqui o que está em João 13:19, vou ler rapidinho, e Jesus disse assim, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Em termos de profecia, ele diz assim, ó, desde agora, eu vou contar para vocês o que vai acontecer, para quando acontecer, vocês saibam que eu sou Deus. O que eu quero dizer com isso? Algumas profecias, amigos, elas ficam mais claras e mais fáceis de entender depois que aconteceram. Porque depois que acontece, você vai ler a profecia e você vai ver que aquilo que estava nebuloso, quando o fato aconteceu, você olha para a profecia e fala, mas não é que ele disse tudo isso aqui? Então Jesus estava dizendo assim, ó, muita coisa que eu estou dizendo agora que vai acontecer, vocês vão compreender melhor quando acontecer, porque vocês vão ter o fato confirmando os detalhes do que eu estou falando.
E foi isso que aconteceu. Jesus deu a carta às 7 igrejas, e hoje que nós já estamos no período da 7ª, a gente olha para trás, pega a história e vê que ele acertou tudo milimetricamente. Acertou não, porque Deus não adivinha, Deus não acerta, Deus revela. Deus não adivinha o que vai acontecer, não adivinha o futuro, Ele revela o futuro. Então Jesus disse: olha, eu estou falando agora para que quando acontecer vocês saibam que eu sou Deus e que eu revelo o futuro. Então vocês vão ver, nós vamos ler e vou buscar a história, e vocês vão ver que coisa fantástica Jesus disse no ano 94. No ano 94 ele escreveu isso aqui. E vocês vão ver os séculos passando e confirmando milimetricamente o que ele disse que iria acontecer. Por isso que ele falou: João, pega a caneta aí, pega a pena, eu vou ditar e você vai escrever, porque você não pode esquecer um detalhe do que eu vou falar. Escreve aí. Que coisa fantástica. Então vamos lá, agora sim, Apocalipse 2, verso 1, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, olha só, escreve, vou ditar para você. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou em algumas traduções, os 7 castiçais. Estes símbolos que estão aqui foram estudados na quarta-feira passada, mas para quem não veio, para você ver que a Bíblia mesma desvenda os símbolos, está fácil esse aqui, porque está no verso 20 do capítulo 1. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 1, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros ou castiçais de ouro é este. As 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais ou candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então aqui o próprio verso está dizendo, Jesus está se referindo aos anjos. Anjos significam o quê? Já estudamos quarta passada. O que significam? Mensageiros, emissários. Quando a Bíblia fala em anjos em termos proféticos, ela está falando de mensageiros, emissários. Nem sempre se refere a uma pessoa, às vezes pode se referir a um grupo de pessoas. Emissários, mensageiros. Ora, os anjos das igrejas, os mensageiros, quem são? Os seus dirigentes, os seus pregadores. São os mensageiros da igreja. E os castiçais representam as próprias igrejas. Por quê? O que tem num castiçal? Luz. Qual é a função da igreja? Iluminar a escuridão, as trevas espirituais das pessoas. A igreja tem a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Por isso a figura de linguagem do castiçal, porque a parte mais importante do castiçal é iluminar. Para que serve? Não serve para outra coisa, não serve para iluminar. Então Jesus usou os símbolos para falar dos dirigentes da igreja. Então ele disse para João: João, escreve aí para a igreja de Éfeso, para os anjos das 7 igrejas, ou seja, para os dirigentes da igreja. Esse recado é para os dirigentes da igreja de Éfeso. Bom, a igreja de Éfeso, se você for estudar o período que Jesus se referiu, você vai ver que esse período vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. Exatamente o período dos apóstolos, a igreja dos apóstolos, a igreja de Deus do período dos apóstolos. Pedro, Paulo, João, Marcos, Lucas, todos esses daquele tempo fazem a igreja dos Efésios, período da igreja de Éfeso. Portanto, essa palavra Éfeso tem um significado interessante. Sabe o que essa palavra significa? Significa desejável. É a tradução de Éfeso, desejável. Por que essa palavra tem a ver com o período? Porque quando você vai estudar a igreja dos apóstolos, você vai ver as características delas. Vou dar algumas para vocês. A igreja mais fiel à doutrina de Cristo. Por quê? De todos os tempos, o período em que a igreja de Deus foi mais fiel à doutrina de Jesus foi o período dos apóstolos. Por quê? Conviveram com Jesus. Foi o período da igreja mais fiel à doutrina. Seguiam rigorosamente. Depois, segunda razão, ela foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus fundou a igreja no período de Éfeso. Por que ela é chamada desejável aos olhos de Deus? Porque ela tinha todas as características principais, fundada por Jesus, formada pelos apóstolos de Cristo. Era uma igreja extremamente missionária. Aliás, há autores que dizem que foi o período mais missionário da igreja de Deus na terra, do ano 31 ao ano 100. Sabe por quê? Porque aqueles homens, eles viajaram o mundo inteiro e evangelizaram o mundo em apenas 3 décadas, em 30 anos.
Em apenas 30 anos os apóstolos se espalharam, foram à Ásia, foram a vários lugares e evangelizaram o mundo em apenas 30 anos. Eles eram extremamente missionários, abandonaram tudo e foram pregar o evangelho. Por isso era uma igreja desejável aos olhos de Deus. Olha as características: fiel na doutrina, missionária, tinha todo o poder do Espírito Santo. Não que nos falte hoje, não que Deus dê menos poder do Espírito Santo à sua igreja hoje, é que naquela época se manifestou com uma intensidade incrível, como Jesus prometeu, com o objetivo de pregar o evangelho. A prova maior disso é o Pentecostes. Portanto, é uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo. Nós também temos hoje, mas naquela época era uma coisa impressionante, a força e o poder do Espírito Santo, inclusive até nos milagres que eles realizavam. Por isso, aquele período que é chamado o período da igreja de Éfeso tinha essas características. Agora eu quero ver com vocês o verso 2, para a gente avançar. Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha só, gente, Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras. Isso aqui vale só para a igreja de Éfeso? Pergunto: Jesus conhece as obras do Mauro Braga? Eu falei que se aplica a nós individualmente. Deus está dizendo assim: olha, eu conheço as tuas obras, conheço os teus pensamentos, sei o que você faz, o que você pensa, com quem você anda, o que você fala. Olha que recado: eu conheço as tuas obras. E aqui ele vai fazer um elogio à igreja desse período aqui, porque ele diz que essa igreja tinha perseverança, tinha fé. Que mais? Que outro elogio fez? Ela não podia suportar os maus. O que significa isso, hein, gente? Vou lembrá-los. Lembra-se Paulo, quando começou a pregar, disse assim: estes tais apóstolos são obreiros fraudulentos, apóstolos falsos. E não é maravilha que se transforma em anjos de luz. Lembra-se? O que começou a acontecer na igreja desse período? Começaram a entrar falsos apóstolos na igreja, e eles começaram a lutar com isso. Quer ver alguns que a Bíblia menciona? Ananias e Safira, Himeneu e Fileto. Começaram a entrar, complicando, trazendo doutrinas estranhas para dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que eles não suportavam os maus, ou seja, era uma igreja que não aceitava nenhum tipo de deturpação da doutrina. Doutrina pura de Cristo, sem deturpação, sem nada de tradições, de paganismo, nada. Doutrina pura de Jesus no primeiro período da igreja. Eles não suportavam os maus, e Jesus elogiou isso. Isso serve para nós hoje. Nós que somos igreja de Deus hoje, devemos permitir a entrada de doutrinas estranhas na igreja? Será que devemos? Jesus elogiou a igreja que não permitia isso. Elogiou aqueles homens, porque eles defendiam a verdade até a morte. Verso 3 diz assim: tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. E o que ele está falando aqui? Aqueles homens foram perseguidos, martirizados, mortos, torturados. Amigos, essa semana eu estou lendo muitos livros a respeito de Apocalipse, muito. Estava até conversando com o pastor Marcelo, tem hora que sai fumaça, né, pastor? Porque a gente fica lendo muita coisa. E eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado, e não quero entrar nesse detalhe aqui, porque alguns autores da época, escritores judeus da época, descrevem as torturas praticadas com os cristãos. Vocês não têm noção. A gente vai lendo e aquilo começa a fazer mal, porque é muita maldade. Foi naquela época, vocês não podem se esquecer, no tempo de Cristo, que ele foi crucificado. Lembra-se? Você vê alguém se morrer crucificado hoje? Aquilo foi uma tortura naquele momento, naquela época. Você sabe o que alguns romanos faziam? Imperadores? Eles pegavam cristãos. Qual era o problema dele? Ah, eu creio no Deus do céu, o Deus criador. Não, você não pode crer, você tem que crer no imperador. O imperador é que é rei aqui. Nega o teu Deus. Não, isso eu não posso fazer. Sabe o que eles faziam? Colocavam peles, prendiam a pessoa, amarravam, às vezes crucificavam no chão, deitada, eram pregados no chão, atravessavam varetas pela garganta sem que a pessoa morresse, e ali eles cobriam com peles e colocavam para os animais, e o rei ficava rindo vendo as feras devorarem o cristão ali. Qual o crime? Não aceitou negar o seu Deus.
E aí autores vão descrevendo torturas incríveis, que eu não quero perder tempo aqui com vocês, mas coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, em termos de tortura. E Jesus disse que eles padeceram pelo meu nome, profetizou. Ele falou: olha, vocês não têm noção do que vai acontecer, mas eu vou dizer para vocês vão sofrer e muito pelo meu nome. Perseguições, torturas, mortes. Mas era uma igreja fiel, não negava o nome de Cristo por nada. Agora, verso 4, diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amigos, olha a crítica que Jesus fez à igreja do tempo dos apóstolos. Deixaste o teu primeiro amor. Quer pensar um pouquinho junto comigo no que ele está dizendo aqui? O que é deixar o primeiro amor? Isso pode acontecer conosco? Sabe aquela pessoa que vem para a igreja, conhece Jesus, aceita a doutrina, vem com aquela fé, com aquele fervor, né? Os primeiros meses, o primeiro ano, aquela coisa, né, de pregar o evangelho, contar para os outros, testemunhar, e às vezes os anos vão passando e aquela pessoa vai esfriando, vai desanimando, não tem mais a mesma vontade, falta aos cultos, não lê mais a Bíblia, e os anos vão passando e aquilo vai esfriando e vira um cristão morno, cristão de banco, cristão que bate cartão de ponto. Vou lá na igreja e tal, senta, vai embora, não prega mais, não testemunha, não ajuda os outros, não faz nada, não estuda a Bíblia, vai ficando morno. Jesus criticou dizendo que isso é deixar o primeiro amor, aquele ardor do cristianismo. E isso, amigos, é para nós, é um recado para o cristão de todos os tempos. Jesus diz assim: cuidado, não deixe esfriar o teu amor, não deixa a tua fé esfriar. Sabe por quê? Porque a pessoa que deixa a fé esfriar para retomar depois, aí vem o pastor aqui da frente, apela, amigos, nós vamos ter uma programação, você precisa vir. Aí apela de novo para a programação da igreja, e apela, quase implora para o cristão vir à igreja. O que é isso? Primeiro amor esfriou. Você sacode aquela pessoa, sacode, e não acontece nada, ela fica morna. Você pode vir aqui apelar uma vez, 2, 10, ela não atende mais a nada. A vida cristã dela se limita a vir aqui no sábado de manhã, fica 1 hora na igreja, assiste o culto, vai embora para casa e acabou o cristianismo. O resto da semana nem lembra de Jesus. Isso aqui que Jesus criticou. Sabe por que isso aconteceu no tempo dos apóstolos? Porque eles começaram a morrer. João foi o único, estão lembrados? O último. Quando João ficou sozinho, o que fizeram com ele? Mandaram para a ilha de Patmos, onde ele foi escrever esse livro aqui. Não havia mais apóstolos, ele era a última testemunha de Jesus. E aí os seguidores, o que fizeram? Esfriaram. E Jesus falou: sabe o que eu tenho contra ti, igreja daquele período? Deixaste o primeiro amor. Eu fiquei pensando essa semana que Deus me preserve disso. Nunca deixe esfriar em mim o primeiro amor. É minha oração, para mim e para você. Que Deus nunca deixe esfriar na sua vida o primeiro amor, porque isso é uma coisa terrível. Isso é terrível para um cristão. E Jesus criticou isso veementemente. Verso 5, olha o conselho dele, a exortação. Ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro ou o teu castiçal, se não te arrependeres. O que Jesus quis dizer? Olha, arrepende-te, primeira coisa. Não, primeira coisa ele disse assim, lembra-te de onde caíste. Veja onde foi que você começou a se afastar. Por que foi? Lembra-te. Depois ele diz: arrepende-te, volta atrás e pratica as primeiras obras. Volta a ser o cristão que você era. Volta a ter fervor, fé, a agir, a praticar o teu cristianismo. Senão ele diz: eu virei a ti e vou remover o teu castiçal. O que é o castiçal? A luz. Você quer que Deus retire a luz do evangelho da sua vida? Mas Jesus está dizendo: olha, se você não se arrepender, eu vou retirar o seu castiçal. Meu amigo, é para pensar, hein? Foi Jesus Cristo que falou isso aqui. É uma advertência séria para o cristão. Se tem alguém que anda se sentindo morno, cuidado, o recado de Deus essa noite é: arrepende-te, volta, reacende a tua fé, porque senão Jesus diz que virá de novo para você, ou para mim, e vai remover o nosso castiçal. Verso 6, diz assim:
Tens, porém, a teu favor, novo elogio de Jesus a essa igreja, a esse período. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí eu fui estudar o que são as obras dos nicolaítas, que Jesus disse que tinha a favor daquele período da igreja, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E eu fui estudar os nicolaítas. Os nicolaítas era uma seita fundada por um tal de Nicolau, que era da Antioquia, e era uma seita que se dizia cristã. E na época de Jesus estava muito presente. Mas havia uma característica dos nicolaítas, que eu vou mencionar para vocês, e vocês vão me dizer se tem alguma coisa a ver. Eles acreditavam em algumas coisas. Primeiro, eles não acreditavam que havia algum problema em praticar adultério. Se diziam cristãos, mas achavam que o adultério não tinha nenhum prejuízo. Filosofia dos nicolaítas. Depois eles praticavam algumas idolatrias, alguns ritos do paganismo. Mas por último, e me chamou a atenção nos autores, foram unânimes nisso. A característica principal dos nicolaítas, por isso que eles não davam importância à questão do adultério, é que eles entendiam no tempo, ano 100, tempo de Jesus, que não havia mais, em função da justificação pela fé, por crer em Jesus, serem salvos por Jesus, eles acreditavam que estavam liberados da guarda dos mandamentos. Vocês acham que essa doutrina está moderna, nicolaítas? Vocês conhecem cristãos que acham que não precisa mais guardar os mandamentos, porque você está salvo por Jesus? Deus diz que odeia os que pensam assim. Fala assim, ó, vocês odeiam, e eu também, Deus diz. E eu também. Portanto, aquela doutrina dos nicolaítas é moderna hoje. Você encontra um monte de cristão dizendo, não precisa mais guardar mandamento, isso acabou. Hoje é só crer em Jesus. E Deus diz que odeia isso. Isso é antigo, gente. Isso é velho. Vem desde o tempo de Jesus. Isso não tem nada de moderno. E já foi criticado. Verso 7, para encerrar esse período da igreja. Verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus dizendo, quem tem ouvidos, ouça. A advertência que ele está dando vale para todos os tempos e para aquele período também. E diz que aquele que vencer, ele vai dar de comer da árvore da vida. Primeiro, vencer o quê? O que é que nós temos que vencer? O que vocês acham? Vencer o quê? O pecado. O pecado é o nosso adversário. E eu preciso de Jesus para vencer o pecado. Se eu me sair vencedor, ou seja, se eu acreditar e confiar no poder de Jesus para vencer o pecado, ele diz que o prêmio qual é? Qual é a promessa? Comer da árvore da vida. Amigos, pode vasculhar a Bíblia. Só 2 representantes da raça humana, somente 2, Adão e Eva, experimentaram da árvore da vida. Mais ninguém. Só 2. Adão e Eva. Jesus está prometendo nos devolver esse privilégio, essa bênção de comer da árvore da vida. Só Adão e Eva tiveram esse privilégio de experimentar. Portanto, termina aqui no capítulo, no verso 7, o período de Éfeso, que foi de 31 a 100, o primeiro período da igreja cristã. E agora a segunda parte, para nós encerrarmos, vamos estudar rapidamente o segundo, que agora refere-se à igreja de Esmirna. Verso 8, diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, de novo Jesus ditando, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quem é que está escrevendo? Quem foi o primeiro e o último, morreu e reviveu? Então ele está dizendo, escreve aí, ó. Esse recado é meu. Sou eu, Jesus Cristo, que estou mandando o recado para esse povo, desse período. Interessante sobre Esmirna, vamos aprender algumas coisas sobre Esmirna. Esmirna é uma cidade que hoje mudou de nome. Ela, na Turquia, ainda é. Ela mudou de nome e chama-se hoje Izmir. Izmir, hoje na Turquia, é a mesma Esmirna do tempo bíblico. E eu fui ler em algumas enciclopédias, é a 3ª maior cidade da Turquia. Ele começa de novo com a mesma frase: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de quem? Olha o que Jesus está dizendo. Vamos entender. Primeiro ele diz de novo, eu conheço a tua tribulação, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida. De novo, está dizendo assim, eu conheço.
Conheço vocês, conheço o coração humano, sei do teu sofrimento. Isso vale para cada um de nós individualmente. É como se Jesus chegasse aqui essa noite e dissesse assim: Mauro, Pedro, Paulo, João, Sérgio, eu conheço as tuas obras, sei cada pensamento, cada sentimento que você tem. Interessante que Jesus faz elogios e críticas, né? Ele vai elogiar coisas e vai criticar coisas. Os elogios são incentivos para nós, e as críticas um sinal vermelho para a gente mudar. E aqui ele vai dizer, interessante que para essa igreja em especial aqui de Esmirna, você pode procurar, Jesus não vai fazer nenhuma crítica para esse período da igreja, não tem crítica aqui nesse espaço. Ele diz aqui que ele conhece a pobreza, mas tu és rico. No que é que eu posso ser pobre e ao mesmo tempo ser rico? Pobre materialmente, e rico no quê? Na fé. Era uma igreja que na época era muito pobre. Aqueles que pregavam, os dirigentes da igreja, os missionários eram pobres nesse período. Mas eles tinham tanta fé que Jesus falou: tu és pobre, mas és rico. De fé, de fervor. Era uma característica daquele tempo. Depois ele disse que ele fez uma crítica a quê? Vamos ver de novo no verso 9. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Lembra esse período que ele está escrevendo? Quando Jesus diz aqui, são judeus e não o são, ele estava escrevendo para a igreja. A igreja não tinha judeu. Ele quer dizer assim, aqueles que se dizem cristãos, mas não são, os falsos cristãos. E esse sempre foi um problema da igreja. Falsos cristãos. Foi o próprio Jesus que disse que na igreja haveria joio e trigo. Falsos cristãos, aqueles que professam ser e não são. Aqueles que têm aparência de cristão, parece que são, mas não são. E isso é uma coisa terrível, sabe por quê? Porque Jesus disse que eles são sinagoga de Satanás. Você já pensou? Amigo, para pensar comigo. Jesus disse que aquele que finge ser cristão, mas não é, ele é sinagoga de Satanás. A gente até se arrepia de pensar se algum de nós pode se enquadrar nisso aqui. Sinagoga de Satanás. Essas palavras são tão pesadas que eu não pronunciaria, não tivessem sido ditas por Cristo. Sinagoga de Satanás. Foi assim que Jesus se referiu a essas pessoas. Verso 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Essa igreja ia sofrer nesse período da história, de 100 a 313. Ele falou: não temas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei o que? A coroa da vida. Uma tribulação durante quanto tempo? Aí nós estudamos aqui no início, primeira aula com o pastor Luiz, um dia em profecia equivale a quanto? Um ano. Olha como fica importante a gente aprender. Um dia equivale a um ano. 10 dias em profecia são quantos anos? 10 anos. Enquanto, de quanto tempo seria a tribulação? Aí você vai para a história, e não é à toa que você encontra que do ano 303 ao ano 313, exatamente 10 anos, foi o ano governado pelo imperador Diocleciano. O que esse imperador fez? Uma coisa muito simples: mandou matar todos os cristãos. Lembra-se que o nazismo quis eliminar os judeus? Diocleciano fez isso com os cristãos. É cristão? Mata. 10 anos de uma perseguição terrível e implacável para o povo de Deus, onde os cristãos tinham que fugir para tudo quanto é lado, porque Diocleciano quis acabar com o cristianismo. Vejam, amigos, ele quis extirpar esta religião que o incomodava e incomodava o Estado romano. Consideraram o cristianismo o inimigo do Estado. Portanto, não era só matar cristão, era eliminar a religião. Por isso Jesus falou: vocês terão uma tribulação por 10 dias, 10 anos. Exatamente o período que Diocleciano esteve comandando essa trágica operação. E Jesus profetizou isso antes. Falou: vai ser assim, pode escrever aí. Vou ditar para você e você põe aí no papel. Para encerrar, falta o último verso. E diz assim: quem tem ouvidos, o que faz? Ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O que vencer, de novo, olha aí Jesus prometendo, o que vencer de modo algum sofrerá o quê? O dano da segunda morte. Interessante. Último verso da noite, foi esse aqui, interessante. É a primeira vez que aparece agora no livro de Apocalipse, vai aparecer mais. Mas é a primeira vez, aqui no capítulo 2, que aparece uma menção à segunda morte. Qual é a segunda morte? Vamos recapitular o que estudamos na classe bíblica? A primeira morte, qual é? É aquela que eu morro, todos vão experimentar, a não ser aqueles que estiverem vivos no tempo de Jesus, ou aqueles que a Bíblia menciona que foram trasladados vivos para o céu. Enoque, esse não experimentou a morte, esse é uma testemunha, né? É um símbolo. Agora, embora tenha sido real que ele não morreu, mas a primeira morte é que todos nós vamos morrer um dia. E a segunda? Eu pergunto, a primeira morte, ela é natural para nós? Todos vamos enfrentar, todos. E a segunda morte é natural para nós? Não. Não. Quando é que vai ocorrer a segunda morte? Depois do milênio. Quando Deus vai fazer o quê? Executar o juízo contra os ímpios, aqueles que perderam a salvação. Essa segunda morte, ela é, qual é a característica dela? Eterna. Essa segunda morte é eterna. Jesus disse que ao que vencer, ele vai dar a coroa da vida. E os que não forem vencedores experimentarão a segunda morte. Amigos, isso é uma coisa tão séria para nós pensarmos, tão séria, porque eu fui ler alguns autores sobre esse assunto e encontrei uma definição muito interessante. Um autor disse assim: a segunda morte é o resultado da persistência do pecador em pecar voluntariamente. Vou repetir. A segunda morte é o resultado da persistência, teimosia do pecador em pecar voluntariamente. Se alguém está se enquadrando nessa hipótese, luz vermelha piscando no painel. Recado de Jesus essa noite: quem tem ouvidos? É só para a igreja de Esmirna? Vale para todos nós. Por isso que eu disse que estudar essas cartas é fundamental para nós, porque além de eu ter confiança no poder de Deus, porque Jesus disse claramente o que aconteceria nesses dois períodos, mas ele está falando também da minha vida e da sua. Quem tem ouvidos, ouça. Antes de chamar o pastor para orar, eu quero terminar com uma ilustração. Eu gosto muito dela, tem a ver com esse assunto. Já contei aqui, eu acho que no ano passado. É daquele vendedor de balões, e ele era muito bom de marketing. Então ele foi lá para um parque de diversões, balões coloridos, aqueles balões de gás que sobem e tal. E ele era bom de marketing. Ele fez o seguinte: muito grande o parque, lotado. Ele foi para um lugar do parque, fez assim, soltou um balão azul. O parque estava lotado de gente, de criança. Conforme o balão começou a subir, de todos os pontos do parque as crianças viram. E começaram a pedir para os pais que queriam comprar o balão, e foram levando os pais para onde estava o senhor. Ele vendeu um monte de balões. Depois de vender bastante naquele ponto do parque, ele foi lá para outra extremidade, e ninguém prestava atenção nele. Ele soltou o balão vermelho. A criançada viu o balão subir e pediu, foram se aproximando dele. Ele vendeu mais balões, e assim ele fez. Mas tinha um garoto negrinho sentado perto dele, ficou observando e viu que ele soltou o balão azul, soltou o vermelho, soltou o amarelo, e o garoto ficou pensando assim: por que ele não solta o balão preto? Será que ele acha que o balão não vai subir tanto quanto os outros? Aí foi lá, começou a puxar a camisa do homem, falou: moço, puxando. Aí o rapaz viu, o garoto falou assim: por que o senhor não solta o balão preto? Ele não sobe igual aos outros? Aí o vendedor viu que era pergunta de uma criança, falou: não tem nada a ver com o aspecto exterior dele, é o que está dentro dele que faz ele subir. O que isso tem a ver com isso? Amigos, ninguém vai subir para encontrar com Jesus por nenhum aspecto exterior. Não vai ser inteligência, cultura, dinheiro, poder, beleza, nada disso vai fazer subir. É o que está dentro que faz subir. Mas raciocina comigo: você já pensou que o que está dentro daquele balão veio de fora e foi colocado dentro dele para ele subir? O que é? O gás. O gás vem de fora e é injetado no balão para ele subir. Conosco é a mesma coisa. O que está dentro de mim e de você vem de fora. Chama-se Jesus Cristo.
Você tem que deixar de entrar no seu coração e no meu, para que um dia a gente possa subir. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na próxima quarta, a segunda parte do capítulo 2. Se eu fosse você, eu não perderia, porque você vai ver quanto recado importante para as próximas igrejas. Estão chegando mais perto de nós, até que nós vamos chegar na igreja do nosso tempo. O que será que Jesus falou para a igreja do nosso tempo, hein? Você quer saber? Quarta-feira que vem aqui para a segunda parte. Eu vou pedir para o pastor Sandro nos despedir.